Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira para a nossa vida, o que Ele quer de mudança para hoje, não é? Todos os dias a igreja nos apresenta um evangelho, um pedacinho do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, toda a caminhada de Jesus aqui na terra, o que ele ensinou aos seus discípulos, né? E a gente traz para a nossa vida, né? Sabemos muito bem que a gente precisa meditar a palavra, mas também trazer para a vida, colocar em prática. Não adianta só a gente ler. Muitas vezes a gente lê, fecha o livrinho, bota lá num livrinho de cabeceira, né? Pronto. Hoje eu já li a palavra de Deus, pronto, tô livre, né? Mas não coloca em prática, né? Muitas vezes também não entende as parábolas de Jesus, que são historinhas que ele contava, ele comparava com a vida real, né? Então a gente traz, né, esse conteúdo para que a gente possa estudar junto e ganhar o céu junto também. Amém? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de Lucas. Continuamos em Lucas, no capítulo 11, e hoje o versículo é do 47, aqui, do 47 ao 54. Aqui. Ai de vocês, porque constrói túmulos para os profetas. No entanto, foram os pais de vocês que os mataram. Com isso, vocês são testemunhas e aprovam as obras dos pais de vocês, pois eles mataram os profetas e vocês constroem os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles os matarão e perseguirão, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, pedirão contas disso a esta geração. Ai de vocês, especialistas em leis, porque vocês se apoderaram da chave da ciência. Vocês mesmo não entraram e impediram os que queriam entrar. Ai de vocês, especialistas em leis, porque vocês se apoderaram da chave da ciência. Vocês mesmo não entraram e impediram os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os doutores da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa em qualquer coisa que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje o Evangelho ele vem nos trazer, não é? Esse ensinamento. O que é que acontecia? Acontecia que Jesus aqui falava com esses mestres da lei, esses fariseus aqui. Não é? A palavra diz que Jesus diz a ele: vocês nem entram e nem deixam que os outros entrem também. Não é? O que significa? Jesus está falando aqui da conversão. Os fariseus a gente conhece, a gente já sabe que os fariseus eram pessoas hipócritas, que viviam ali com a palavra de Deus, vivia seguindo as normas que a igreja da época pedia, vamos se dizer, eram pessoas que davam o dízimo, eram pessoas fiéis à lei de Deus na leitura, não é? Aparentemente, mas na prática dos mandamentos que foi deixado para que a gente viva, eles não viviam. Mas eles colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, ou seja, eles exigiam que as pessoas vivessem, não é, aquilo que eles não viviam, não é, mas que aparentemente eles viviam. E Jesus dizia aqui, né, nem vocês entram e nem deixam que ninguém entre. Né? Então, qual é o ensinamento que Jesus traz hoje para nós?
que a gente precisa deixar do nosso egoísmo, da nossa prepotência. Muitas vezes a gente quer impor às pessoas que façam as coisas certas, que deixem de pecar, que se for pecar vai para o inferno, não é assim? Geralmente é assim. A gente aponta que aquela pessoa que está com o pecado pequeno vai para o inferno, quem está com o pecado grande vai para o inferno, que todo mundo vai para o inferno, menos você. Eu não vou por quê? Porque eu pratico a palavra de Deus. Eu não vou porque eu sou uma pessoa que vivo na igreja 24 horas, né? Só que por trás você é muito pior, né, do que muitos e muitos que não vivem dentro da igreja, mas que vivem fielmente servindo à vontade de Deus diante dos seus 10 mandamentos. Então Jesus diz: parem de querer impor as coisas às pessoas, a forma como as pessoas têm que viver a sua religião, por exemplo, a sua vida em Cristo Jesus, né? Nós temos essa mania de querer que as pessoas elas façam aquilo que a gente quer, né? Posso citar um exemplo, um filho, né, que convive ali com você. Você é uma pessoa que você encontrou Jesus na vida, né? Você encontrou verdadeiramente, você vive verdadeiramente aquilo ali, né? Mas aí você quer que o seu filho ele viva da forma igualzinha como você vive. Quer que eles entendam aquilo que você entendeu. E não é bem assim. Com essa forçação de barra, vamos se dizer, a gente termina perdendo os nossos filhos para o mundo, né? Porque eles começam a sentir raiva dessa coisa chamada palavra de Deus, conversão, igreja. Eles não querem. Por quê? Nossa, minha mãe é muito radical. Quer porque quer que eu viva isso aqui se eu não entendo nem o que é. Eu não entendo esse mistério, não é? A gente tem que parar com isso. Jesus está dizendo, vocês nem entram e nem deixam que eles entrem. Então, a partir do momento que eu vivo exigindo das pessoas, exigindo dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, seja lá de quem for, que eles sejam pessoas certas, que eles vá à igreja de todo jeito, que eles façam isso. Ah, você tem que rezar o texto porque senão você está no inferno, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Em primeiro lugar, eu tenho que me policiar. Em primeiro lugar, eu tenho que ver se verdadeiramente eu estou vivendo o que eu estou lendo, né? É sobre nós e Deus. Nada tem a ver com segunda pessoa, terceira pessoa, não existe, né? Para mim chegar e dar um conselho a uma pessoa que ela venha, que ela se converta, que ela entenda a palavra, eu preciso estar verdadeiramente vivendo a palavra, não é isso? Para que eu não impeça que aquela pessoa ela entre. Porque eu, com a minha exigência, eu vou afastar mais ainda aquela pessoa da igreja. Eu vou afastar a pessoa do desejo de ler a palavra de Deus. Não é? Por quê? Porque eu estou exigindo demais. E muitas vezes as pessoas elas nos observam. Às vezes você está dando aquele conselho ali, convidando a pessoa a se converter. Fala da palavra de Deus, mas não vive. Mas a pessoa, ela em especial, ela está te observando. E ela vê que você não pratica aquilo que você prega. Tem isso também. Não pratica, mas você exige, né? É como um grupo de oração que você participa, como já participei. Você participa de um grupo de oração, aí você é, por exemplo, um coordenador. Você organiza aquilo ali. Mas você é uma pessoa que não é fiel à oração em casa. Fora dali você não é, não é? Mas aí você exige que é todas aquelas pessoas ali que estão trabalhando para Jesus, que elas sejam fiéis, que elas dobrem o joelho, que elas façam assim, assim, tudo bem bonitinho. Mas você não é. E aquela turma, ela tá vendo que você não é. Então, o que é que acontece? Gera uma raiva, gera uma revolta. E muitos se desviam. Muitos dizem, eu não vou mais ali. Porque fulano prega, mas não vive, né? Então é quando Jesus diz com essa frase, vocês nem entram e ficam impedindo a entrada das pessoas a vir até mim. Essa entrada, esse impedimento é da conversão. Então, hoje eu aprendo isso,
Eu tenho que ser um cristão autêntico, não é? Eu tenho que querer verdadeiramente entender a palavra de Deus e trazer para a minha vida. Sair de uma vida de pecado, não é? Dentro ali dos mandamentos de Deus e tentar viver uma vida de forma mais leve, não é? Conforme a vontade de Deus, ou seja, me valorizando como ser humano que eu sou, me valorizando como templo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, não é? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, assim diz a palavra dele. Então a gente precisa se valorizar de alguma forma, não é? Então tem que chegar um momento para a minha vida, tem que chegar um momento para a sua vida, não é? Que a gente deseja a conversão, né? Se converter não é vestir uma roupa lá embaixo, não é levantar a mão, aceitar Jesus e achar que está salvo, não. É viver verdadeiramente a palavra dele, os mandamentos que ele deixou, né? Mesmo que você caia, porque nós vamos cair sempre, sempre iremos cair, mas a gente vai levantar. Por quê? Porque a gente sabe que temos um Pai que precisamos obedecer, não é? É como os nossos pais terrenos, a gente obedece, aí chega, tem um momento da nossa vida que a gente desobedece, não é? Mas aí a gente se dá conta que errou e volta a fazer o certo. A mesma coisa é dentro da vida espiritual com Jesus. Ele é o nosso Pai, não somos órfãos. Temos pai, temos mãe, que é Nossa Senhora. Né? Então a gente precisa sentir no coração o desejo de mudar, o desejo de querer fazer um pouco diferente das coisas erradas que a gente faz aqui. Então hoje o Evangelho ele vem nos convidar a isso. Se você está no meio da porta, nem você entra e nem deixa que as outras pessoas entrem, procure se converter, para que você possa abrir as portas para que as pessoas entrem. Ou seja, as pessoas olhem para você e vejam exemplo. Nossa, fulano está participando de um grupo de oração, fulano está participando da missa, fulano está tão diferente. Nossa, eu estou sentindo no coração o desejo de conhecer esse mistério que fulana conheceu, que fulano conheceu. Entendeu? Então aí eu estou abrindo a porta, não estou impedindo que a pessoa entre. Eu impeço que as pessoas entrem na porta do céu, na conversão, venha se converter quando eu mostro para elas que eu sou hipócrita, assim como os fariseus, como os mestres da lei, né? Amém? Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.